Fala vitorioso, fala vitoriosa, meu nome é Padre Emanuel, seja bem-vindo ao Padre Tube. E eu volto com muita saudade, que saudade que eu tava de vocês, saudade de verdade. E eu volto para prestar alguns esclarecimentos. Começa agora mais uma série aqui no Padre Tube, agora é Padre Responde. E você usa essa hashtag, eu queria inclusive que você colocasse aqui nos comentários as dúvidas que você tem em relação a padre, em relação à igreja, em relação a tudo. E hoje eu vou falar sobre padre casado. E antes de mais nada, se inscreve no canal, deixa o seu like aí. E pode ou não pode? Que história é essa de padre casado? Que história é essa? Como é que você fala que é padre, você tem mulher, você tem filho? Isso mesmo. Em primeiro lugar, eu não sou da Igreja Católica Apostólica Romana. Eu sou da Igreja Católica Apostólica Ortodoxa. Afinal de contas, o que é o católico? A palavra católico significa universal. A palavra apostólico significa que segue os ensinamentos dos apóstolos, que seguem a doutrina pregada pelos apóstolos. Ou seja, nós somos católicos, nós somos apostólicos, só que nós somos ortodoxos. Padre, o que é ortodoxia? Ortodoxia significa ensinamento reto, ou seja, que não sofre alterações. E nós somos da Igreja Síria Ortodoxa de Antioquia. Hoje, se formos analisarmos, existem diversos patriarcados, inclusive o Papa Francisco, que é o Papa de Roma. Mas hoje nós estamos aqui para falar sobre isso, padre casado. Que conversa feia é essa de padre casado? Em primeiro lugar, a Bíblia nunca disse que o padre é obrigado a ser solteiro, assim como não diz que o padre é obrigado a ser casado. Pelo contrário, Paulo, nas suas cartas, ele é bem enfático no dizer que quem é casado permaneça casado, e quem não é casado, é difícil ser casado pra caramba. Paulo já sabia naquela época, não era fácil ser casado, é complicado pra caraca ser casado. Eu vou fazer 10 anos de casado e eu sei o tanto que é complicado ser casado, mas eu sei o tanto que é maravilhoso ser casado. Lógico, assim como as coisas na vida têm o seu lado bom e o seu lado ruim, assim também é o casamento. Mas isso aí é papo para outros vídeos. Vamos nessa. Presta atenção. Aqui no Brasil, a Igreja Ortodoxa é muito pouco conhecida ou quase nada conhecida. Por que disso? Nós fomos doutrinados no catolicismo romano. Afinal de contas, para quem não sabe, o Brasil foi colonizado por Portugal. O Brasil foi colonizado por Portugal. E na missão portuguesa de colonização, quem pisou no Brasil foram os jesuítas. E os jesuítas são o quê? Uma congregação, uma ordem da Igreja Católica Apostólica Romana. E a partir daí se difundiu o catolicismo romano no país, no Brasil. Presta atenção, se o Brasil tivesse sido colonizado pelos sírios, hoje você iria ver um padre casado e iria achar a coisa mais normal do mundo. Inclusive, dê um Google aí, galera. Bota no Google aí o que é Igreja Ortodoxa. Bota aí Igreja Síria Ortodoxa de Antioquia. Coloca aí, pesquisa. Eu costumo dizer que a falta de conhecimento, a ignorância é o maior prejuízo que nós podemos ter na nossa vida. Vamos um pouquinho para a Bíblia. Lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 4, diz assim, ó. Presta bem atenção no que o Padre Emanuel vai ler aqui, ó. Jesus saiu da sinagoga e foi para a casa de Simão Pedro. A sogra de Simão estava com febre alta e pediram a Jesus em favor dela. Inclinando-se para ela, Jesus ameaçou a febre. Esta deixou a mulher, então no mesmo instante ela se levantou e começou a servi-los. Cara, entendi isso. Jesus começou curando a sogra de Simão Pedro. Gente, pelo amor de Deus, se ele tinha sogra, logo ele era casado. A Bíblia diz, vamos lá, em outra passagem, lá na carta de São Paulo a Timóteo, diz assim, ó. É preciso, porém, que o presbítero seja irrepreensível, esposo de uma única mulher. Olha só que coisa. A Bíblia em nenhum momento fala que o padre, que o pastor, que o líder tem que ser exclusivamente... E na Igreja Ortodoxa tem essa opção também, viu? Na Igreja Ortodoxa tem os padres que... Porque, ó, mais outra explicação. Na Igreja Ortodoxa não pode padre casar, pode padre casado. Ou seja, antes de nos tornarmos padres, a gente tem a opção do celibato ou não. As pessoas que optam pelo celibato vão se tornar monges. E aí eles se casam com a igreja, ficam responsáveis por administrar a igreja. Os presbíteros que
têm essa opção de, antes de se tornar padre, realizarem o casamento, buscarem o casamento, se casarem, optarem pelo caminho do matrimônio, vão e tomam conta de comunidades. Afinal de contas, gente, não tem como eu aprender sobre o que é ter um filho sentado numa cadeira, ou então ouvindo só as pessoas dizer, que é pediatra do meu filho, inclusive. Ele falou algo interessantíssimo uma vez pra mim. Ele virou e falou: padre, eu sempre fui um médico pediatra, mas depois que eu tive o meu filho, eu comecei a atender as crianças de maneira totalmente diferenciada. Olha como é que isso é importante. Presta atenção como é que isso é importante. Não estou falando que os outros padres não sabem dar conselho, sabem sim, eles têm sabedoria divina para isso. Mas quando você tem também o conhecimento empírico, o conhecimento da vivência daquilo, eu falo para vocês, eu acho excelente, eu acho excelente. Não que eles não sejam bons para dar conselho, são sim, são excelentes, mas muda quando a gente tem uma percepção de saber o que é aquilo, de você estar num casamento. Então, os padres que, antes de se tornarem padres, têm opção pelo matrimônio, tomam suas esposas e casam com suas esposas, eles vão tomar conta das comunidades, administrar as famílias, administrar o rebanho de Deus. Então, é isso aí, galera. Eu espero que você tenha curtido muito esse vídeo. E se você curtiu, compartilha. Marca pessoas aí, coloca sua dúvida aí. Eu vou estar respondendo a pergunta, qualquer pergunta que você colocar aí, o Padre Emanuel vai estar respondendo. Então é isso aí, vitorioso, vitoriosa. Beijo. Eu amo muito vocês e segue de vida vitoriosa. Fica com Deus e segue algumas fotos da minha família. Meus 2 filhos, Joaquim e Melquisedeque, e a minha esposa Fabiana. Que Deus abençoe, não é uma vitória, é uma vida vitoriosa. Vamos ser livres, vamos ser livres!